queria fazer uma primeira pergunta que é para você se apresentar. E aí a gente está muito acostumado nas lives a ver aquela apresentação mais formal, né, de currículo, assim, né? E, na verdade, aqui, como a gente está falando com os CRIA, eu queria que você fizesse uma apresentação, por favor, pode falar também, né, da sua trajetória, assim, da sua evolução acadêmica e tal, mas queria te perguntar o que te traz até esse momento, até essa conversa, tá conversando aqui com os CRIA sobre psicologia, sobre saúde mental. Fala para nós. Beleza, vamos lá. Primeiramente, Drim, te agradeço pelo convite, né, pela oportunidade, te parabenizo também pela iniciativa, né, de montar, criar o TV Home e, É nóis, mano. inclusive, para acessar os nossos, né? E eu acho que quando eu falo, eu sinto, né, que quando eu falo os nossos, eu respondo parte dessa pergunta do porquê que eu estou aqui. Mas antes de entrar nessa, te pergunto, né? Que público é esse que a gente se refere, né, enquanto os CRIAs? A gente montou uma live, então, né, em prol da saúde mental, inclusive, né, mas a bandeira de hoje, dos CRIAs, das CRIAs. Quem são? Quem são os CRIAs? Bravo demais. Então, uma ótima pergunta, até porque tipo, a gente está cheio de cria aqui nos comentários, né? A gente tem vários MC aqui, Alexia Silva chegando por aqui também, maravilhosa. Bora compartilhar para geral, muito bom, é isso aí. E a maioria do pessoal que está assistindo a gente ao vivo aqui agora e que está comentando sabe muito bem quem são os cria, né? Mas para a gente poder deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo, assim, eu acho que quando a gente fala de cria, e principalmente quando a gente fala assim da saúde mental, a gente não está falando só dos moleques do rap, das minas do rap, do funk, do pessoal assim dessa cultura hip hop. Quando a gente está falando de cria, a gente está falando de todo mundo que tem essa vivência, né, que a gente reconhece como cria, também aquela senhorinha que hoje em dia a gente vê uma senhora que está lutando para receber sua aposentadoria, que está com 80 anos subindo o morro carregando compra. E aí, no que a gente, às vezes, deixa de pensar essa senhora como cria, né? A gente tem que lembrar de toda a trajetória da vida dela, que ela nasceu e cresceu naquele morro, que ela teve essa mesma luta que a gente está tendo hoje em dia, os mesmos sofrimentos, as mesmas questões. E hoje em dia é aquela senhorinha que está há 80 anos sendo cria, tá ligado? E eu acho que é sobre isso, assim, a gente falar de todo esse público que muitas vezes fica longe da discussão da saúde mental. A gente está tendo que lutar pelo mínimo de saúde física, né, de trabalhar o dia inteiro e, pô, ter que tomar um Dorflex no final do dia para cuidar da coluna. Imagina a saúde mental. Pois é, fez todo sentido o que você disse, né? A gente está falando das margens da sociedade, né? Da galera esquecida, né? E quando a gente fala da galera esquecida, das margens, das comunidades, dos morros, petropolitanos ou não, é de lá que eu vim, meu cara. Eu É sou um isso. homem, beleza, um homem psicólogo preto que veio do Chapa 4, né, do Valparaíso 204, e É de lá transições, muitas mudanças, meio ciganos, acho que eu conheci umas 9, 10 casas diferentes, né, até aqui, mas é isso que me traz aqui, né, acesso e proximidade do meu povo, dos nossos, né, da galera que fala desde sempre a nossa linguagem. Eu aprendi, quando fui para a universidade, né, a UCP, que eu precisava aprender já outro tipo de linguajar, né, linguagem. Uma linguagem mais formal, uma habilidade ali na eloquência, mas a gíria, né, esse jogo de cintura, eu diria simbólico, é nosso desde sempre, né, sempre foi. A gente sempre teve que aprender a lidar de diversas formas, das mais sagazes possíveis, com a rua, com a noite, né, com a vida. Não tem, mas a gente tinha que fazer acontecer, fazer dar, né? Tapar o sol com a peneira, tira daqui, coloca aqui, assim a gente vai se virando. Nossas mães, nossos pais, isso por vezes quem teve pai presente, né? Boa parte não teve Sim. pai presente. Então é dessa realidade, dessa galera cria que a gente está falando. E agora, E fala pra diga nós. desculpa. Não Não, é, fala pra nós. respondendo a tua pergunta. Não, e daqui a pouco eu me apresento, né? Vou me apresentar. Não, pode Continua continuar. como Se eu tô. apresenta aí pra gente, até pro pessoal também saber. Beleza. Tipo assim, que eu acho que é importante, a gente vive numa sociedade que dá muito valor para algumas questões de conhecimento,
Só que para a gente saber também aqui entre os cria, já sabendo que tu é cria também, entender qual foi o caminho que tu fez para chegar nessas ideias, para chegar nesses pensamentos, e até para a gente também dar aquele incentivo, né, mano? Porque às vezes pode ser na dificuldade máxima, mas a gente sabe que é possível dos cria também estudar, também ir atrás desses conhecimentos. Então, Sim. faz favor aí, pode ir também, para a gente saber com quem que a gente está conversando, tá ligado? Beleza. Bom, então eu sou Yuri, né? Yuri Mendes, Regis da Silva, moro aqui na cidade de Petrópolis desde sempre, né? Vim, como eu disse aí, do Valparaíso 204, depois morei em diversos outros pontos da cidade, Alto da Serra, outros Valparaísos, né? 206, enfim, Estrada da Saudade. Mas, vamos lá, como é que foi a jornada até aqui? Primeiro eu já começo com a seguinte frase: eu nunca gostei de estudar. Cara, eu nunca gostei de estudar. E aí, junta esse eu nunca gostei de estudar com desinteresse pelo conteúdo que era apresentado, mais a minha dificuldade, mais uma provável dislexia, e aí era o combo. Mais ser da galera do fundão. Sim. Porém, eu lembro até hoje, cara, da professora Flávia, da Lara, inclusive, né? Lembranças para Lara. Melhor professora, que, assim, né? Pô, melhor professora. Então, assim, de ocupar, de estar com essa galera do fundão, que é bagunça e tal, parece que não quer nada com a hora do Brasil. Não quer nada com a hora do Brasil até que você jogue um assunto. Exatamente, com aquela hora do Brasil, exatamente. Pois é, que acessa. E eu estou falando de uma filosofia ou de uma professora de português que acessa esse aluno que está lá no fundão, por vezes com capuz, não quer saber de nada, porque a vida já está tensa. Uhum. Ele já tem as questões, né? Com a puberdade, o que está acontecendo com o meu corpo, em casa, por vezes, realidade. O pai está preso, ou tem que passar pela biqueira todo dia e ver a galera consumindo droga. Então, é daí para mais, né? É sangue na escadaria de casa. Então, assim, é com isso que essa galera lida, né? Isso. Boa parte. Então, desinteresse, e eu achava que eu não gostava de estudar. Eu não queria estudar, não. Eu vou fazer isso por obrigação, depois arrumo qualquer trabalho que seja, e é isso, trabalho até morrer. Só que alguns pontos assim foram me tocando, né? Como o texto de uma professora de português, né? Quando levava uma letra de rap, ou seja, poxa, isso aqui tem a ver comigo, tem a ver com o meu mundo, me acessa. Por vezes eu escutava uma galera assim, pô, não sei nada, eu sou burro. Eu também pensei isso, né? Sou incapaz, mas sabia cantar a letra do Racionais de cor e salteado, 12 minutos de música. E aqui Hoje ele em tá falando dia é sobre livro. o quê? Hoje em dia é um livro estudado de vestibular. Você está entendendo? Só que o desvalor com aquilo que a gente sabia, era da nossa realidade. Só que dependendo da maneira como você acessa e se apropria disso, cara, vira ferramenta, né? Uhum. Então, assim, então foi uma sementinha sendo plantada acerca do meu interesse, e chegou um momento da vida, meu velho, que eu pensei assim, é só trabalhar em qualquer emprego por trabalhar, acho que não tem muito a ver com o meu ideal, não, sabe? Eu preciso de algo mais. Eu preciso nutrir uma semente que vá além, né? Que faça sentido para a minha vida. E durante todo esse caminho, eu era ali um adolescente de 15 anos de idade, vivendo nesse meio, eu notava que aconteciam coisas assim meio diferentes comigo, no meu mundão interno. Que coisas eram essas? Sonhos. Eu sempre tive sonhos assim, dos mais loucos, né? Clássicos. Todos temos sonhos loucos, né? E por vezes eu tinha umas experiências de lucidez e consciência durante o período do sonho. Então estava ali naquela fase do sono REM, então sonhando, porém ali eu percebia que eu estava sonhando e meu corpo estava em segurança na minha cama. E eu entrava nessa viagem, tentando entender o que é isso, né? Experimentando, testando, buscando referências para entender aquilo. E chegou um momento que eu pensei, e se eu seguisse um caminho que tivesse a ver com o meu objetivo ideal, ou, sabe, com isso que está me motivando, mexendo comigo? Será que existe alguma área que estude isso, sonho, sono? Aí eu esbarrei na filosofia, na psicologia e medicina. Uhum. Eu, inicialmente, um aluno muito do sem vergonha, medicina seria muito impossível, né? Complicado. Seria tenso. Aí eu pensei em filosofia, psicologia, psicologia, por que não, né? Então, assim, até encontrar a psicologia, eu tinha essa relação mais íntima com os sonhos. E também sempre tive algo em mim que é isso da escuta. Eu gosto de escutar, sabe? Eu era considerado
aquele colega da pista de skate que estava ali, aí tinha um amigo passando por uma dificuldade. Eu não sabia intervir, mas eu sabia escutar. Então, assim, brother, você quer um colo, você quer um ombro? Chega Aquela mais, ideia, fala aí, né? Aquele comentário que por vezes a gente não sabe o que dizer, você diz assim, é foda. é Mas foda. E fala aí aí, já é fala mais aí. meia hora de conversa. E aí, uns colegas falando, cara, você daria um bom psicólogo. Mas acho que até a galera sem saber muito bem do que estava falando, né? Achando que o psicólogo só escuta ou dá conselho. Sim. Mas assim, isso foi plantando a sementinha, eu pensei, psicologia. E aí, abdiquei de tudo que eu tinha, ou boa parte do que eu tinha. Então, assim, foi ali por volta dos 20 e poucos anos, né? Abdiquei de moto, abdiquei de carro, vendi tudo. Não foi por bolsa, não foi por cota, não desmerecendo. Cota tá aí para, né, ser cota e é nosso merecimento. Mas assim, cara, eu literalmente trabalhava e no final do mês eu entregava meu salário inteiro para a universidade. Tive o apoio da rainha, que é a minha mãe, que é a minha família, sou filho de mãe solteira. Rainha E mesmo. foi assim durante todos os anos, velho, da universidade. E aí minha transição, né, porque eu sempre estive associado um pouco à arte. Então, assim, hora fotógrafo, hora videomaker, daqui a pouco, né, com jiu-jitsu, segurança e todo o salário, universidade. Na esperança de que haveria um outro dia, um outro momento, né, que eu faria algo que eu gosto e que me sinto inteiro, né, pertencente a. E foi assim que eu fui galgando o meu caminho na psicologia. Foi fácil? Cara, nem um pouco, sabe? Nem um pouco. E aí você me pergunta, né? Você não me pergunta, mas eu estou supondo que você está me perguntando aqui na minha cabeça. Yuri, mas e aí, cara? Você pensava que não iria conseguir? Cara, eu não tinha nem tempo para pensar que não iria conseguir. É Você isso, é entendeu que eu isso. abdiquei de tudo Total. É isso. pelo, pelo objetivo? Então eu não tinha tempo para isso. Mas não. Eu penso quando eu terminar. Penso quando eu terminar. E Bom foi demais. meio que assim, Pô, sabe, bom que eu demais. cheguei na psicologia. Essa primeira parte que você falou, assim, já é uma aula. Já gerou até alguns comentários aqui que eu vou trazer para a gente entrar em algumas perguntas. E eu gostei muito desse finalzinho que você falou. Essa coisa do não dar tempo para parar para pensar se vai dar certo ou não também, assim, tipo assim, será que eu vou conseguir ou não e tal, a cobrança toda. Só que depois que você coloca na sua mente também que você tem esse objetivo, é diferente do cara que, pô, vai fazer uma PUC com, né, que o pai paga a faculdade mais cara que tem, a pessoa, pô, passa o dia na praia, sai da praia, vai direto para a faculdade de chinelinho e pá, não sei o quê. Na praia, ela pensa se dá tempo ou não, tá ligado? Porra, enquanto você tá trabalhando para pagar a tua faculdade, você tá naquela função, então você sabe qual é o seu objetivo. Você tem um lugar de onde você veio e um lugar para onde você vai. Você saber disso é muito importante também, né? É isso que dá esse diferencial dos CRIA que se tornam os melhores profissionais, que se tornam os profissionais de destaque depois, assim, né? Porque a gente não tem tempo de ficar pensando também se vai dar certo ou não. A gente tem que fazer dar certo. Se não der certo, deu ruim, mano. Já deu ruim, já nascemos atrasado. Agora a gente tem que fazer o bagulho acontecer, tá ligado? Isso. E aí você já responde a primeira pergunta que eu ia te fazer, já respondeu a primeira pergunta que eu ia te fazer do seu interesse pela psicologia, né, pelo estudo acadêmico e tal. E aí você já respondeu com esse lance do sonho, que eu achei interessantíssimo, me cativa muito esse assunto também. A Alexia comentou aqui, falando desse lance do REM, que é um estudo muito foda. E aí eu achei muito bom, assim, a gente poder conhecer um pouco dessa sua trajetória e os porquês disso também. Te agradecer por isso.